Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vascão. O Vasco vai enfrentar o Mirassol fora de casa. Vamos falar aqui da provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir essa partida. Muitas mudanças feitas pelo Diniz no time titular hoje. Também vamos falar aqui da negociação do Vasco com o Andrés Gomes, provável novo reforço do Vasco. Também vamos trazer aqui informações sobre um zagueiro que foi oferecido ao Vasco, um zagueiro colombiano. O Vasco está analisando a contratação desse jogador, quem sabe pode ser novo xerife aí, hein? Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Mirassol às 6h30 da noite. O jogo fora de casa e terá só transmissão do Premier Clubes. O Vasco vai enfrentar aí um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, sétimo colocado com 25 pontos, tem 10 pontos a mais do que o Vasco hoje e com certeza não será um jogo tão fácil assim. Certamente, se o Vasco jogar mais, jogar além do que jogou até mesmo contra o Internacional, pode ter alguma chance de ganhar essa partida, né? Mas claramente, se jogar o futebol que apresentou, principalmente no jogo contra o CSA, o Vasco pode ser presa fácil para o Mirassol. E no jogo de hoje vamos ter alguns desfalques importantes aí, e até mesmo um jogador que pode ser poupado, ainda não está confirmado, mas o Nuno Moreira pode ser poupado da partida de hoje devido a um desgaste. O jogador vem apresentando cansaço, e a comissão técnica do Vasco aparentemente pode querer poupar o jogador, deixar ele no banco de reservas, e o David continuar ali como titular, e o Coutinho voltando ao time também, ao meio campo do Vasco, no lugar do próprio Nuno Moreira. Também não vamos ter aí o Léo Jardim, expulso injustamente por aquele juiz mau caráter, né, lá no jogo contra o Internacional, e também o Paulo Henrique tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo de hoje. O Pumita será titular e Daniel Fusato também será o goleiro titular. Possivelmente o Vasco entrará em campo hoje com o Fusato, com o Pumita Rodrigues na lateral direita, a zaga, possivelmente ali com o João Vitor e Lemos, ou talvez Lemos e Lucas Freitas. A gente não sabe se o João Vitor vai seguir respaldado pelo Diniz e principalmente pela diretoria do Vasco. Ele foi expulso na Copa do Brasil, mas pode atuar no Campeonato Brasileiro, né? Para nossa infelicidade, né? Mas, ao que tudo indica, ele deverá ser titular mais uma vez aí na zaga do Vasco. E a tendência é que ele jogue ao lado do Lemos. A lateral esquerda vamos ter o Lucas Piton, que na transmissão contra o Internacional foi ressaltado que ele estaria fora desse jogo contra o Mirassol por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Porém, houve um equívoco na transmissão. A informação estava totalmente errada e o jogador não está suspenso. Vai para esse jogo hoje aí como titular, o meio-campo possivelmente com Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ataque David ou Nuno Moreira, Verratti e Ryan. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais o Mirassol fora de casa. Só a vitória interessa para o Vasco se afastar da zona do rebaixamento. Estamos aí com a mesma pontuação do Santos, que é o primeiro time dentro da zona. O Vasco só está fora da zona devido ao saldo de gols. Com certeza, esperamos aí que o Vasco faça um jogo melhor, que o Diniz tenha mudado alguma coisa nesse time do Vasco em relação ao jogo horroroso que fizemos contra o CSA. Se não conseguiu vencer fora de casa um time de terceira divisão, ainda mais o Mirassol, cara. Se jogar da mesma maneira, o Vasco não vai conseguir sequer pontuar no jogo de hoje. O Vasco não é favorito, mas se jogar o que sabe, as peças fundamentais do time fizerem a diferença, caso do Coutinho, principalmente o Verratti, que está na péssima fase, podemos aí ter alguma chance de vencer a partida hoje, na minha opinião. Mas se vir jogar da maneira que vim jogando, esse marasmo total, essa falta de compromisso com a instituição, o Vasco não vai conseguir vencer hoje o Mirassol. Comenta aí qual o seu palpite. Na minha opinião, ainda vai ser uma vitória do Vasco, 2-1 hoje, se Deus quiser. Bom, pessoal, tivemos a novidade importante trazida aí pelo jornalista Matheus Guimarães, que o Vasco está muito perto de acertar uma extensão de contrato com o Ryan e além de ter uma valorização no seu contrato também. O jogador que vem sendo um alvo aí de clubes franceses, o Mônaco e o PSG, estariam interessados no atleta. O Vasco planeja aumentar aí a multa rescisória do atleta para que ele saia por um valor superior que seja interessante para o Vasco. A tendência é que saia nos próximos dias essa segunda renovação contratual do Ryan com o Vasco. Já aconteceu uma no início desse ano e agora novamente pode ser que o Vasco renove com um jovem garoto. Bom, e agora vamos falar aí da situação do mercado. O Vasco tenta aí contratar alguns jogadores, já está bem encaminhado aí para fechar com o Andrés Gomes,
o Vasco irá oferecer uma quantia pesadíssima aí ao Rennes da França por esse atacante. A transação poderia chegar de 32 a 48 milhões de reais pelo empréstimo com obrigação de compra. Ao fim do empréstimo, o Vasco terá que pagar entre essa grana aí, entre 32 e 48 milhões de reais ao clube francês para contratar em definitivo o atacante colombiano de 22 anos. Vale ressaltar que inicialmente a ideia do jogador era permanecer na Europa. O Raio Vallecano teria tido interesse na contratação do atleta, porém não chegou nos valores oferecidos pelo Vasco. Como eu falei no vídeo de ontem, de onde o Vasco tirou esse dinheiro eu não faço ideia, de onde vai tirar, não faço ideia. Mas o Vasco está negociando, está fechando essa contratação e possivelmente nos próximos dias ou nas próximas horas deve, quem sabe, concretizar o negócio com esse atacante e, enfim, contratar esse jogador que é um desconhecido total para o torcedor vascaíno. Ninguém sabe se esse jogador vai chegar e fazer alguma diferença com a camisa do Vasco. Ele não jogou nada no futebol francês, né? Foi muito mal no Rennes, teve algum destaque jogando na MLS, um campeonato muito mais fraco, jogando no Real Salt Lake. Certamente aí é um jogador que chega com a total desconfiança e por um valor muito elevado. Não sabemos o que vai acontecer, esperamos que não seja mais um tiro no pé dessa diretoria. Fato é de que está praticamente contratado esse jogador e ele será o segundo reforço do Vasco. O primeiro já foi o Thiago Mendes, né? Além dessa situação, o Vasco vem dando prioridade aí à busca por um zagueiro e diariamente vem tendo nomes especulados, nomes oferecidos e até mesmo nomes procurados pelo Vasco. A gente já falou aqui de vários jogadores ao longo dessa semana, porém, hoje tivemos uma novidade trazida pelo jornalista Jorge Nicola, que teria sido oferecido ao Vasco, o zagueiro colombiano Alex Pérez. É um jogador já experiente, tem passagem por clubes na Argentina, jogou no futebol colombiano, por ser colombiano, né, e também passou pelo futebol mexicano, além de também ter jogado na Turquia. O jogador está atualmente com 31 anos e ainda não teve o seu contrato renovado lá no futebol dos Emirados Árabes. A tendência é que ele continue sem clube e a possibilidade dele vir para o Vasco é de graça. O Vasco tendo que arcar somente com os seus salários, como eu disse, um zagueiro que não tem uma estatura tão alta assim, tem 1,81 m apenas, segundo os dados do Transfermarkt.com, e, como eu disse, tem 31 anos e está sem clube desde o fim dessa última temporada lá no futebol internacional. Comenta aí se você gostaria de ver esse zagueiro no Vasco, jogador aí que já tem passagem até mesmo pela seleção colombiana, é um zagueiro desconhecido. Claramente eu não contrataria esse atleta, até por ser um zagueiro de baixa estatura, ele atua pelo lado esquerdo da zaga, e não sabemos se será um nome a ser considerado pela diretoria. Segundo as informações do Nicola, a diretoria do Vasco está analisando o nome desse atleta e ficou de dar resposta para o staff do jogador em breve. Vamos aguardar ver se vai ter algum tipo de avanço na contratação desse atleta. O fato importante é ele estar livre no mercado. O Vasco busca jogadores que estão sem contrato, mas é um jogador que tem a idade um pouco mais avançada, diferentemente do que está buscando o Admar Lopes, jogadores mais jovens para rejuvenescer aí o elenco vascaíno. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Assim que acabar, Vasco, Mirassol, Mirassol e Vasco, vamos trazer o nosso pós-jogo aqui no canal. Um forte abraço, tamo junto. É nóis.